Muito boa noite, meus estimados irmãs e irmãs. É sempre motivo de júbilo de nossa parte encontrar a cada um de vocês, sempre às quartas-feiras, nesse horário, em que nos propomos a estudar, a estudar essa maravilhosa obra, A Vida no Mundo Espiritual, que veio à luz da humanidade pelas mãos sublimes de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, através do benfeitor André Luiz, e que tem um cunho extraordinário de educar nossas almas, de despertar nossas almas para esses conhecimentos magnânimos capazes de avançarmos no nosso processo de conhecimento, no nosso processo de elevação espiritual, que é tudo que Deus deseja, a felicidade de seus filhos. Estamos estudando a quinta obra dessa magnífica coleção, denominada No Mundo Maior. E hoje vamos estudar o capítulo número 4, Estudando o Cérebro é o nome. Na semana passada estudamos a Casa Mental, o capítulo 3, com sublimes informações, muito interessante às nossas almas. Uma verdadeira aula do benfeitor Calderaro, que é o instrutor de André Luiz, neste livro, e que trouxe informações muito ricas a cada um de nós, falando de que nosso cérebro é dividido em três compartimentos, como se fosse um prédio de 3 andares. Diz ele que no andar de baixo fica o porão, fica o inconsciente, onde estão reservadas e guardadas todas as nossas ações, boas ou mais, do passado, né? As nossas reminiscências. E esse porão é necessário, é importante que a gente tente fazer, digamos assim, entre aspas, uma faxina nesse porão, e que possamos guardar nele, a partir de então, pelo menos, informações e atos magnânicos, que tudo que a gente faz fica registrado nos escaninhos de nossa alma, né? No andar do meio, disse ele, fica o consciente, hoje, a reencarnação, que é o instrumento que Deus nos concede, para polir nossos espíritos, para renovar nossos espíritos. É a matrícula na escola da vida, visando aprender o que não aprendemos ainda, renovar nossos espíritos. Né? É um momento magnífico do nosso processo de renovação, na busca da excelsitude. Mas disse ele, no andar de cima, onde está colocado o superconsciente, é o lugar onde buscamos inspiração, onde buscamos o objetivo, onde buscamos, através da oração, da prece, das conexões com os espíritos, fluir o incentivo e a motivação para modificar aquele porão, melhorarmos, transformarmos. Esse é o caminho. Já saiu de informações muito interessantes e hoje, nesse capítulo 4, Estudando o Cérebro, Calderaro continua a sua lição, mas uma coisa muito interessante, disse ele no capítulo 3, muito mais interessante que falar muitas coisas sobre assuntos interessantes, é muito mais interessante fazer do que falar, ou melhor, então, disse ele, vamos trabalhar, e no trabalho eu explico tudo, porque a gente ganha tempo e, ao mesmo tempo, aproveita esse tempo com ensinamentos, ao mesmo tempo com trabalho. E é assim que ele vai fazer nesse capítulo 4. Então, diz ele assim, começando no capítulo 4. André Luiz narrando, com a mão fraterna estendida, espalmada sobre a fronte do enfermo, quem é o enfermo? Lembra quem falou de 2 irmãos, no capítulo passado? Um que estava bastante doente, praticamente moribundo, e uma entidade espiritual que obsidiava de forma ferrenha, de forma terrível, com ódio imenso em seu coração. Muito bem. Então, ele está assistindo e aplicando o passe na fronte do encarnado, certo? Como passar vigorosos fluidos de vida renovadora, aplicando os fluidos, as energias de renovação, de fortalecimento do corpo daquele irmão encarnado muito doente. Calderaro esclareceu bondoso, olha, André Luiz, há 20 anos, esses irmãos, este amigo, o doente, o vivo, encarnado, pôs fim à morte, ao corpo físico do obsessor, do verdugo, um capítulo de sangue. Só, olha, eu só estou cuidando dele há cerca de 3 dias, mas já me inteirei de toda a história. Eles trabalhavam juntos, disse Calderaro, numa grande cidade, no comércio de quinquilharia, isso era um grande comerciante, era uma loja de comércio, certo? E o homicida, ou seja, o doente que está lá, o vivo, era empregado da vítima, o algoz, o que está desencarnado, o que está obsidiando. Desde a infância,
que o algoz, ou seja, o que está vivo, trabalhou para o patrão, que era o dono da loja, né? Atingida a maioridade do doente, do que está encarnado, ele exigiu, então, do chefe, do dono da loja, que passara a tutor. Lembre-se que ele trabalhava para o dono da loja desde criança, né? O pagamento de vários anos de serviço. Está deixando claro que o doente, o encarnado, trabalhou desde a infância, desde criança, para o dono da loja de graça, não tinha remuneração alguma, né? Mas o patrão negou-se a pagar, a satisfazer isso de qualquer jeito, alegando que, olha, eu cuidei de você a vida inteira, dei comida, dei assistência, e isso já foi o pagamento, queria dizer ele, né? O tempo todo. Então, não lhe devo absolutamente nada. Mas, já que você atingiu a maioridade, é um funcionário dedicado, tem posição de destaque, né? Ofereceu vantagens, talvez uma promoção, uma remuneração adequada, mas a partir daqui para frente, para trás, nada. Disse que não pagaria absolutamente nada. Até ali, disse o patrão, que guardava ele quase uma condição de filho, cuidava dele e tal. Então, essa negativa ao pedido do empregado de remuneração, do pagamento, do que tinha trabalhado desde a infância, instalou-se a contenda, a intriga entre eles. Antes que era uma convivência harmoniosa, passou-se a ser de grande atrito. Né? Palavras rudes, discussões sobre vibração de cólera dos dois, brigas, confusões. Nós sabemos que quando desequilibramos, estamos em cólera, a gente cria sintonia com as entidades infelizes, que baixa nossa faixa vibracional, e sabemos disso, né? Inflamaram o cérebro do rapaz, que ficou absolutamente fora de si. Fora de si. Em cólera e tal, absolutamente irritado, e no auge da sua ira, da sua raiva imensa por aquela criatura, o assassinou. O assassinou em selvagem fúria, dominado por uma selvagem fúria. E aí, imagino eu, que muito provavelmente aquela que era uma convivência fraterna até então, de uma hora para outra passou a ser altamente conflituosa em função dessa negativa do pagamento. Como ele baixou a sua sintonia, muito provavelmente sob influenciação infeliz de entidades infelizes que se aproveitam desses momentos que a gente baixa nossa sintonia e cria sintonia com as entidades infelizes que desejam os atos infelizes. Muito provavelmente fora o ato cometido também com a influência espiritual das entidades infelizes. Que isso não elide de jeito nenhum a responsabilidade do assassino e também nem daquele que o influenciou, né? Passa a ser, então, um parceiro na consecução do crime e portanto, responderão os dois por esses atos, o mais, né? Entretanto, deixa caldeirar a informação de que o crime fora premeditado. Isso por quê? Que muito provavelmente, se ninguém testemunhou o crime, é possível que a loja tivesse fechada. Não tinha ninguém, nenhum cliente, etc., né? Antes de fugir do local, onde matou o chefe ou matou o proprietário da loja, o criminoso foi ao cofre, onde tinha bastantes pacotes de dinheiro, e retirou a quantidade que ele achou que seria o justo pelo pagamento dos anos de trabalho que tinha, uma quantidade bastante vultosa, né? Mas como tinha muito dinheiro no cofre, em locais, deixou intacta outra parte, tirou só aquele que ele achava que era o de direito dele, né? E esse fato de não ter tirado o restante do dinheiro, não ter levado tudo, despistou a polícia. Despistou a polícia, achou um fato que não conseguiu ter uma explicação do que seria um assalto, algo assim. Porque, muito provavelmente, só sabia ele e o proprietário da loja que tinha algo além daquele. Talvez ninguém mais soubesse. Se tivesse tirado tudo, muito provavelmente foi um assalto. Escuta, mas alguém viu? Quem estava aqui? Isso se levantaria uma suspeita. Como, na verdade, não tinha ninguém mais, ele tirou só uma quantidade que ele achava que era o correto, deixou o resto, despistou a polícia isso, né? Na manhã seguinte, ele voltou, ele veio para casa comercial trabalhar, né? Onde a vítima estava lá morta, né? Na loja, né? Até porque ninguém suspeitou da vítima que tenha sido assassinado, porque ele não voltou para casa, porque a família estava numa viagem de campo, não tinha ninguém em casa, portanto ninguém sentiu a falta dele, que podia ter acontecido o que pressupõe que tenha sido um crime premeditado. Tirou a quantidade, deixou o restante lá, sabia que não tinha ninguém em casa, nem sentia a falta dele. E ele, o empregado assassino, fingindo preocupação, chegou na loja de manhã para trabalhar, e tudo fechado, passou da hora de abrir a loja e não abriu. E ele então procurou um guarda que está na cidade. Escuta, amigo, eu sou funcionário dessa loja aqui, trabalho tantos anos aí,
Mas alguma coisa estranha está acontecendo. Chegou a hora de abrir o comércio e o comércio não abre. O que é que está acontecendo? Vamos lá, me ajude lá, porque eu estou preocupado, pode ser que tenha acontecido alguma coisa lá dentro e tal. E eles então violaram a fechadura, arrombaram a fechadura e encontraram o corpo do dono da loja lá dentro. E a notícia do crime se espalhou. Mas, pelas falhas da justiça e por ter sido muito bem arquitetado todo o processo, o fingimento do algoz, do assassino, né? A justiça humana não chegou, dadas as habilidades e a premeditação, todos os cuidados, não chegou a esclarecer o fato, não chegou à conclusão de quem ter sido o autor daquele fato, aquele assassinato, né? Então, o assassino foi pródigo nas salvaguardas e nos interesses do morto, ou seja, passou, ele entrou, constatou o fato e, a partir de então, passou a agir com muita frieza, com muita naturalidade, como se fosse o protetor, ou como se fosse alguém que estava zelando pelos interesses do dono da loja, né? Então, ele para disfarçar toda essa questão, todos os casos de interesses todos, pegou os livros, fechou tudo, fez balanço, providenciou todo o rolamento dos bens, procurou saber tudo o que é que tinha, o que é que não tinha, registrou, pediu para as autoridades para uma rigorosa investigação, tentando descobrir o que tinha acontecido, fez tudo o que caberia a um funcionário zeloso, como ele era, que trabalhava com o proprietário desde a infância, conhecedor de tudo, procurou trabalhar, já que a família do morto estava distante, né? Diz Calderari que ele foi um verdadeiro advogado da viúva, todos os interesses do comércio, da viúva, da família, dos filhos, ele foi como tutor. Procurou esclarecer, levantou tudo, devotado, e passou toda a herança que caberia à família, à esposa e aos filhos. Chorou como se fosse um pai, o assassinado, disfarçou, enfim, né? Então, terminada aquela história toda, e a justiça não encontrou o autor, ele, o assassino, o comércio foi encerrado, ele retirou-se discretamente para um outro centro, um grande centro industrial, e lá aplicou o dinheiro que ele tinha levado, como se dizendo ele tinha sido parte do pagamento que ele achava que era justo, né? Muito bem. Passado esse episódio, né, ele conseguiu ludibriar os homens, disse Calderaro, mas não a si mesmo. Ou seja, a nossa consciência culpada jamais esquece o que fazemos. E ela é bastante rigorosa. Se cometemos um fato dessa magnitude, assassinar alguém por um motivo, em princípio, vão, e alguém com quem tinha tanta afinidade, isso tem uma repercussão muito grande. A entidade desencarnada, ou seja, o ex-chefe, o ex-patrão dele, concentrando a mente na vingança, que também era uma criatura não afeita ao perdão, o pensamento dele era o tempo todo de se vingar pelas circunstâncias. Passou a segui-lo, né? Aferrou-se, grudou-se à organação psíquica, o perispírito dele, a mente dele, como se fosse uma era. Era uma trepadeira, que no momento ela cresce nos muros, o muro viscoso cheio de lodo, ela fixa ali muito bem. E ele, o desencarnado, o assassinado, grudou-se ao espírito do assassino como se fosse uma era, né? Com toda a vontade de se vingar. Tudo fez o homicida para ter no assédio constante do assassino, do assassinado. Mas a sua culpa não deixava. O tempo todo a lembrança de como o fato acontecia, o tempo todo passava na sua mente, e o remorso terrível que tinha do que tinha acontecido. Isso criava um sentimento de remorso terrível, criando as possibilidades do processo obsessivo ser maior. Porque o que é a obsessão, meus irmãos queridos? A obsessão nada mais é de que o sentimento, os pensamentos infelizes cria as possibilidades daquele que não nos ama colocar tomada. Ou seja, se tem um sentimento de culpa, o remorso imenso, remetendo-nos ao porão, aquelas informações que estão lá no porão dele, no inconsciente dele o tempo todo. Cria-se as condições para o obsessor colocar tomada, já que aquele sentimento, aquele pensamento não sai da cabeça dele, e ali o obsessor ficar o tempo todo perturbando, o tempo todo, já que a culpa não sai da cabeça dele. Bom, desdobrou-se, então ele, o assassino, desdobrou-se dos empreendimentos, precisando esquecer o que tinha acontecido, começou a trabalhar muito, mas a mente culpada dele não deixava esquecer, né? Fez iniciativas, aplicou dinheiro, trabalhou muito, e ficou muito rico, ganhou muito dinheiro, né? Observando, no entanto, que o seu patrimônio não lhe oferecia tranquilidade
não revestir a sua intranquilidade, a sua dor, o seu sentimento de culpa e sofrimento, para colocar casar, para fugir daquele problema, buscando a paz de espírito, né? Casou com a esposa de espírito elevado, uma criatura maravilhosa, com muitos méritos, né? E com ela teve 5 filhinhos encantadores, disse Calderaro. O clima espiritual da mulher escolhida, uma mulher nobre, de um espírito grandioso, influencia naturalmente, trouxe um certo equilíbrio, uma certa tranquilidade a ele, né? Conquanto a vítima nunca o largasse, ou seja, trouxe uma certa tranquilidade, mas o processo obsessivo continuava, né? Ou seja, a falta de perdão tanto dele da vítima, que não perdoava pelo ato, isso é um fato. Ele também não se perdoava, não tinha auto-perdão. Tudo isso criou as condições para que o processo fosse bastante grave. Nessa ocasião, houve uma ocasião em que se engolfava nas mais cruéis depressões nervosas. Por quê? Porque o sentimento de culpa e remorso é muito terrível. E quando dormia, quando havia o desprendimento do espírito dele, encontrava com o espírito da entidade infeliz, que aí acontecia um embate terrível, né? E tinha pesadelos imensos. Aos olhos da família era só um pesadelo, mas ele sabia que o sentimento de culpa era muito grande e sempre que encontrava ao dormir a entidade infeliz era terrível. E isso trazia grandes sofrimentos e não descansava, né? Uma noite perturbada todas as noites, um condão terrível, termina adoecendo o espírito, adoecendo o corpo, porque, na verdade, nós sabemos que a doença do corpo nada mais são do que a reverberação da doença da alma, né? Ele conseguia resistir, ainda amparado pelo amor da esposa, etc. Ele continua a tocar a vida dele. Mas, sem dúvida nenhuma, as afeições que ela tinha, a esposa tinha crédito no mundo espiritual, trazia algum consolo a ele. Mas as leis humanas, se a lei humana não encontraram o assassino, a culpa, a lei divina jamais falece e a obrigação de reparar está posta, né? A própria mente culpada é o tribunal mais inclemente de todos, já sabemos disso, né? Conservando as forças tenebrosas acumuladas, o sentimento, a culpa, essa história toda, a noite do assassino era sempre terrível, né? Nosso desventurado amigo, dizia Calderaro, mantinha-se enclausurado no porão. Por que no porão? Lembra que falamos que o porão é inconsciente, onde está lá as reminiscências do passado, né? O sentimento de culpa dele, o sentimento de remorso dele, levava ele lá para baixo. Levava lá para baixo para rever todo aquele fato. E aí, revendo todo aquele fato, aí a entidade obsessora criar todas as condições para o processo ser mais complicado, né? Todas as impressões destruidoras, recolhidas, o chão da queda, lembrava de tudo. É a culpa que nos puxa para baixo, nos puxa para o porão, né? Lembrando que nós falamos que as culpas no porão estão todos os depósitos. Está lá o depósito cheio de quinquilharia, cheio de problemas, tanto os nossos defeitos graves, e normalmente nós temos mais defeitos do que virtude, é que o passado nós estamos no processo evolutivo, né? Mas também estão lá os motivos, se porventura teve atos do bem, também estão lá postos. Mas ele se prendia aquele fato terrível que marcou profundamente a vida dele. Ele não buscava se aurir nos sentimentos, nos pensamentos, das coisas que fez, não. O tempo todo estava ligado àquele ato destrutivo, aquele ato terrível, né? Repugnara, valia uma confissão pública do crime, ele tinha até vontade de fazer, traria algum alívio ao coração dele, né? Talvez mitigaria alguma forma a sua angústia, né? Vitalidade daquelas energias terríveis que arquivaram o remorso terrível, talvez trouxe algum alívio ao espírito dele. Mas Calderaro disse o seguinte, Calderaro chamou a atenção de André Luiz, escuta, tocou o corte. O que é o corte? O corte, gente, é aquela região central, é o andar do meio, lembra que nós falamos? Onde é exatamente o andar de que o convite à renovação é a matrícula da escola da vida, a reencarnação, é o presente, em que a gente tenta trabalhar aquele lixo que ainda estão lá no nosso depósito, aquelas informações armadas que estavam no porão, né, para renovar, nos transformar. Muito bem, tocou o corte, olha, a mente criminosa assediada pela presença invariável da vítima, ou seja, a mente culpada, a mente cheia de remorso do doente, do vivo, com a presença invariável da vítima, assediando o tempo todo, né, obsidiando, a perturbar a memória, passou a se fixar-se na região intermediária. Ou seja, aquele problema que aconteceu no passado, né, estava lá, vindo do porão, o tempo todo, e na vida presente, é uma coisa terrível, na consciência, no consciente dele o tempo todo.
ao consciente, volto a dizer, é o momento que haveria possibilidade de renovação. É a vida de cada um de nós, do cérebro, né? Fixou-se lá. Aquele episódio do assassinato estava lá presente o tempo todo. Porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior, o superconsciente, que nós falamos, o terceiro andar, não é? Aquele que aurimos força, aurimos energia, buscamos ajuda, através da oração, buscamos nos renovar, nos transformar, buscamos ajuda, não é? Não, ele não conseguia chegar, porque o sentimento de culpa prendia ali. A ligação era entre o porão e o hoje, aquilo, como fosse estacionário, né? Onde os princípios mais nobres do ser, lá no andar de cima, erguem o santuário. É a ponte para o processo de elevação, é a ponte para as renovações, a ponte com a nossa sublimação, né? Das manifestações da consciência divina. Ele não conseguia acessar essa fonte, ficou só ali preso no hoje, com a ligação no porão. Né? Aterrorizado com as recordações, transiam em reprimível pavor das lembranças terríveis, em fatos juízos conscienciais. Ou seja, a probidade interior, o Deus interior, a mente culpada dele, cobrando o tempo todo contas a ele pelo ato que ele fez. A culpa, né? O remorso. Né? Por outra parte, cada vez mais interessado em assegurar a felicidade da família, já que ele não tinha essa felicidade, a paz de espírito. Seu único oásis naquele deserto escabroso de reminiscência era a família. Né? O infeliz. Então, respeitado na posição social que tinha, em função do dinheiro, né? Embreou-se em atividade fabril interrupta. Você passou a trabalhar quase que 24 horas do dia, tentando se esquecer do fato e tentar trazer ainda mais conforto e segurança à família. Né? Vivendo mentalmente na região intermediária, no hoje, mas com as reminiscências do seu complexo de culpa terrível do cérebro, em caráter quase exclusivo, só sentia alguma calma trabalhando para tentar esquecer, trabalhando desordenadamente, trabalhando, incentivava uma fuga de todos os meios ao seu alcance daquela lembrança, daquela questão sempre presente, daquelas imagens terríveis que não saíam da cabeça dele. Deitava-se, cansado do trabalho o dia todo, mas levantava-se, cansado, abatido, e cansado de passar a noite inteira duelando com um perseguidor invisível, que ia lá cobrar a conta na hora que estava no sono. Na hora que ele se desprendia pelo sono, né? Estava logo esperando para perturbá-lo toda noite. Ele não conseguia ter paz de espírito. Isso não tem que suporte, termina adoecendo, né? Se ele não se perdoava pelo seu ato e também não obtinha o perdão de que fora vítima do outro, essa falta de perdão dos dois, esses embates o tempo todo, estavam arrasando a saúde mental dele. Né? Em consequência, provocou desequilíbrio na organização perispiritual. O perispírito dele, nós sabemos que o nosso corpo de carne é uma cópia do corpo perispiritual. Se a mente está doente, se o espírito está doente, o corpo também adoece, nós sabemos disso. Né? Que se refletiu na zona motora, na região do meio, né? Implantando o caos orgânico, ou seja, adoece o espírito, em função de todo esse sentimento de culpa e pela influenciação deletéria 24 horas do obsessor. E aí eu volto a lembrar um fato que eu já falei outras vezes, que a Adelune Stein chamou a atenção disso. Nós devemos ter mais comiseração e pena dos obsessores, são mais sofredores e mais ignorantes do que o obsidiado, porque o obsessor passa 24 horas só pensando em fazer o mal, só pensando em se vingar. Esquece que teve família, esquece que teve momentos bonitos, bons. Não, esquece. 24 horas só pensando em fazer o mal. É um sofrimento terrível. O obsidiado sofre, mas ele tem escapatória do trabalho, tem a família, etc, etc. Ele é menos sofrido. Então, devemos ter muito mais piedade desses seres que mais sofrem, são os obsessores. Né? Mente doente. Né? Fez característico movimento com indicador, ou seja, Calderaro mostrando. Repara que as zonas corticais, as zonas intermediárias, né? O andar do meio. Completamente admirado, aquele mundo maravilhoso do microscópio. As células piramidais, distanciadas pelo tamanho, pelas suas funções, como se fosse um laboratório magnífico de energia nervosa. Ele, maravilhado, observando aquela região. Né? Observava atento ao quadro que me parecia examinar um tecido vivo da substância branco-cinzenta, ou seja, a região do cérebro perispiritual, onde fica do correspondente ao corpo de carne, a massa cinzenta do cérebro, né? Tive a impressão de que o córtex, o consciente, hoje, fosse um robusto dínamo a funcionar de forma muito rápida, né?
não estaria diante de um aparelho elétrico, Luiz pensando, né? Depois que Calderaro mostrou. Mas essas impressões, reparei que a matéria cerebral ameaçava o amolecimento, ou seja, a matéria do corpo adoecendo, a massa cinzenta do corpo físico, em função da doença do perispírito, né? Quando estava perplexo, não sabia como formular esses comentários, mas Calderário foi esclarecer. Ah, meu amigo, estamos diante de um órgão perispiritual, da parte do perispírito que corresponde àquela região do córtex, né? O ser humano adesa a duplicata física. São muito próximos, muito parecidos, né? São ligações. Da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato com o indumento, ou seja, são cópias do próprio perispírito. Todo o campo nervoso, se ele é parte do córtex da criatura, constitui a representação das potências espirituais, no cérebro onde residem essas potências todas, né? Vagarosamente conquistada pelo ser através dos milênios e milênios. Ou seja, aquele cérebro que está ali, aquele perispírito que está ali, é fruto do processo evolutivo de milênios. Deus já nos criou assim, não. É todo um processo que ele vai fazer uma digressão muito interessante, mostrando que nós nascemos, o surgimento do ser é algo que vem de milhões e milhões e bilhões. O processo, e está lá descrito para quem quiser dar uma estudada melhor nisso, há um capítulo 2 do livro A Caminho da Luz, fala desse processo, de que foi até chegar o ser humano, até chegar a vida na Terra, foi um laborioso trabalho de Jesus, o governador espiritual da Terra, junto à sua equipe, né? Disse, olha, é renascendo ao reencarnarmos entre as formas perecíveis, corpo de carne, nosso corpo sutil, o perispírito, não, que se caracteriza em nossa esfera, menos densa, por extrema leveza e extraordinária plasticidade, o perispírito é plástico, nós sabemos disso. Ele é amoldável, nós explicamos na lei anterior, né? Submete no plano da crosta as leis de recapitulação, de hereditariedade, do que trouxemos de lá para cá, e desenvolvimento fisiológico, em conformidade com o meio, com o mérito que temos, ou demérito. O cérebro real é aquela ida lá, aquela história da ida lá no porão que falei, né? O mérito ou demérito, que trazemos e com a missão, o aprendizado necessário. Ou seja, a reencarnação é o meio que já falei, o meio que Deus nos concede para atingir os fins que é a felicidade. Entretanto, nós estamos, de alguma sorte, sim, nós estamos, de alguma sorte, influenciados muito pelo que fizemos no passado. O bem, as ações proativas de amor, de fraternidade, refletem também no nosso hoje, né? Que, recebendo as informações do superconsciente, é o estímulo continuar nos processos de progresso. Mas também os sentimentos infelizes, os remorsos, o sentimento de culpa, também refletem hoje. E pode, digamos, quase que estacionar esse processo, sem ficar só ligado no remorso, na culpa, não se perdoando ou não perdoando os outros. A gente perde a oportunidade sagrada de matricular da escola da vida, avançar no conhecimento, naquelas questões precisamos avançar, no amor, no perdão, na fraternidade, na caridade, na benevolência, na justiça e perdão, né? Aí, o ser real, encarnado, é aparelho dos mais complexos que o nosso eu reflete na vida, ou seja, no cérebro reflete a nossa real condição da mente, do espírito. É aquele encontro com todo o nosso passado. Nós hoje somos a junção de tudo que a gente já fez, está tudo guardado lá nos escaninhos da alma, lá no porão. Através dele, do cérebro, sentimos os fenômenos exteriores, o que está acontecendo no nosso redor, os atos, os fatos, as emoções, segundo a nossa capacidade receptiva de receber esse fato. Se alguém nos traz uma palavra rude, como é que nós vamos, por exemplo, reagir? Depende muito do que está no nosso porão. Depende do que já constamos até agora. Se chegar num nível de equilíbrio, vamos reagir com uma certa tranquilidade, entendendo, como dizia Jesus, sendo benevolente e indulgente para com aquelas ações. Se a gente não tem, se tem no nosso arquivo, no nosso porão, só sentimento de infelicidade, eu vai reagir em conformidade com isso, que é determinada pela excelência, pela experiência que temos, que conseguimos até agora albergar, né? Por isso, varia de criatura a criatura, em virtude da multiplicidade das posições da escala evolutiva. Ou seja, diante das situações, a gente age em conformidade com os estágios que nós estamos.
Se já nos sublimamos de alguma sorte, agimos com mais equilíbrio, com mais tranquilidade, entendendo a dificuldade daquele que está agredindo, por exemplo. Se não, agimos em desequilíbrio, né? Nem os símios, nem os macacos ou os antropóides começam a fazer uma digressão muito interessante a respeito da evolução do cérebro humano. Nem os macacos, nem os símios, nem os antropóides, que são aquelas criaturas intermediárias entre os macacos e os homens, aquela fase de modificação, chega ao homem da caverna, que estava em pé, etc. A caminho da ligação com o gênero humano, essa mudança, esse processo, que não é uma coisa muito clara até hoje, apresentam cérebros absolutamente iguais. Não. Cada macaco tem seu cérebro diferente em conformidade com o estágio evolutivo, porque os macacos evoluem, como tudo que Deus cria evolui. As árvores evoluem, a terra evolui, os animais evoluem, e o ser humano também. Toda a criação de Deus está fadada ali do progresso, né? Cada individualidade, se ele revela-o consoante o progresso efetivamente realizado. Todos nós, volto a dizer, somos a síntese do que já fomos até hoje. Nós somos a síntese disso, nossos defeitos, nossas virtudes, né? O selvagem, ou seja, o homem que ainda está na fase inicial, lá, o homem que vive no meio da selva, tem um cérebro perispiritual com vibrações muito diferentes do pensamento do homem civilizado, do homem que já conseguiu galgar algum processo educacional, não só do material, mas também espiritual, né? Sob este ponto de vista, disse ele, o encéfalo de um santo, de um homem que sublimou, de um homem que avançou nas suas sensações, nas suas emoções, na sua valoração com a educação espiritual, se distingue sobremaneira da mente de um cientista. Porque a gente já viu, inclusive, lá na fala de Eusébio, que nem sempre o conhecimento material é sinônimo de elevação, são coisas distintas. Eu posso ser um pós-doutorando numa área do conhecimento material, mas ser absolutamente analfabeto espiritualmente falando. Então, o cérebro de um santo, ele emite ondas completamente de um cientista, se ele também for espiritualizado, se ele também for um homem santo, cientista, aí não, né? A escola acadêmica da Croce, disse ele, o conhecimento convencional, material, prende-se à conceituação da forma tangível, que muda em trânsito para as transformações, enfermidade, velhice ou morte, ainda desconsiderando as questões do avanço espiritual, da transformação espiritual de cada um de nós. Aqui, no mundo espiritual, disse ele, porém, examinamos o organismo que modela o perispírito, as manifestações do corpo físico e reconhecemos que todo o aparelhamento nervoso do perispírito é de ordem sublime. Tudo que está no espírito, no cérebro, é tudo sublime. As células nervosas, a entidade de natureza elétrica, que diariamente nutre de combustível adequado, né? A neurônios, segundo ele, sensíveis, motores, intermediários, reflexos, são conhecimentos científicos, né? Explicando tudo isso. Existem os que recebem as sensações exteriores, essa exteriorização, as agressões, as sensações, o frio, o calor, etc. E os que recolhem as impressões da consciência. Aqueles vão buscar lá atrás, nas suas reminiscências do seu porão, as boas ou as más reminiscências. Então, eles que têm neurônios que buscam a parte, o contato e as nossas ações com o exterior, e os que buscam a consciência, buscando renovar-se, ou até energias e sentimentos infelizes para acionar, para influenciar nas suas decisões, né? Em todo o cosmos celular, disse Calderário, agitos interruptores, ou seja, aqueles que cortam, que filtram, e condutores, que também conduzem energias boas ou ruins, elementos de emissão e de recepção. Daquilo que vem de fora, a gente age ou deixa de agir por causa desses filtros. Por causa desses filtros, conforme o estágio evolutivo de cada um de nós. A mente, disse ele, é a orientadora desse universo microscópico. Todos nós sabemos que somos dirigidos pela mente, que se utiliza do perispírito para falar ao corpo de carne, através do cérebro, né? A mente comanda absolutamente tudo. A mente é por onde reverbera o espírito. É ela que pensa, é ela que age. Eu estou falando para vocês aqui, é minha mente que está falando, e através do meu perispírito, chegando até vocês através do meu corpo de carne, né? Em que bilhões de corpúsculos e energias multiplicam-se, multiformes, se consagram a meu serviço. Ou seja, eu reverbero aquilo que está em meu interior, né? Já vimos também lá no terceiro livro, Obreiro da Vida Eterna, que a glândula pineal é o instrumental pela qual se manifesta através do cérebro, a mente, coordena absolutamente tudo, nós estudamos lá atrás. Dela, da mente, diz Calderário, emanam as correntes da vontade, para o bem e para o mal, né?
determinando vasta rede de estímulos. É a comunicação da mente através do corpo, reagindo a outras exigências da paisagem externa ou atendendo às sugestões das zonas inferiores. Ou seja, se na verdade vem um fato, como falei há pouco, se alguém nos trata-nos de forma rude, eu poderia agir instintivamente se lá no meu porão não foi trabalhada as sensações, o emocional, não consigo ainda ser benevolente para com todos de Jesus, nem ser indulgente. Se ela vem de fora, posso agir assim. Ou então, posso também trazer reminiscências do meu eu, do meu conhecimento, do meu porão de equilíbrio e agir diferentemente, certo? Então, a mente quem comanda tudo, baseado no que temos dentro de nós, que vai ver como agimos de uma forma ou de outra em relação às ações externas, certo? Colocar dentro do objetivo e o subjetivo, ou seja, o objetivo, fazer ou não fazer, e o subjetivo, que vai estudar, analisar, é adequado ou não é adequado, é obrigadamente, pela lei de Deus, aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. É a lei do progresso, gente. É a lei do progresso. Tudo que é criado por Deus está fadado à lei do progresso. Mas diz, olha, no plano objetivo, faço ou não faço, recebe os atritos e as influências da luta direta, do dia a dia. Você está dentro de uma situação, como é que você vai agir? A esfera subjetiva, que eu vou analisar, será que é adequado? Será que eu vou prejudicar alguém? Não vou prejudicar alguém? Né? Esse estudo, essa análise, absorve-lhe a inspiração de fora, que pode ser desde os nossos arquivos que estão lá do nosso porão, mas também a influenciação espiritual, que todos nós somos médios, todos nós o tempo todo recebemos inspirações para o bem ou para o mal, dependendo da sintonia de nossa mente. Se ela estiver alinhada com o bem, com a luz, com a paz, com a fraternidade, elevamos nossa faixa vibratória. Temos, então, recebemos sintonia das entidades que estão naquela faixa. Mas se eu baixo a faixa vibracional da cólera, do sentimento do crime, etc., como foi o assassino na hora que assassinou o seu patrão, você baixa a faixa vibratória. E baixar da faixa vibratória. Aí, na verdade, a gente pode receber a influenciação das entidades infelizes, que podem ser utilizadas de nós para cometer crimes, para obsidiar, para fazer e para acontecer, né? Então, absorve a inspiração mais ou menos intensa das inteligências desencarnadas ou encarnadas. Eu posso estar no momento de cólera e vir um pai, uma mãe a quem eu respeito e me falar, meu filho, tenha calma, não é assim que funciona. Se acalme, se tranquilize, não vai cometer injustiças, né? Tanto pode ser a influência do encarnado ou desencarnados, que eles são afins. Tudo é questão da sintonia, meus amigos queridos. Nós temos sintonia com aqueles que pensam mais ou menos como a gente. Às vezes a gente está numa situação de tanta aflição, de tanta inferioridade, que mesmo os pais falando, a gente não quer ouvi-los. Prefere ouvir as entidades infelizes que estão o tempo todo aqui no nosso ouvido, porque não guardamos sintonia com eles. Por mais que os pais nos amem, etc., nós preferimos ouvir aqueles que estão nos perturbando, a ver encarnado ou desencarnado. Os encarnados também nos influenciam, se eu me afino com eles, né? Unidades infelizes. Mesmo aquele que nos amam, às vezes não ouve. Às vezes o amigo espiritual tenta nos intuir para o bem e a gente não escuta, porque não tem sintonia com ele, mas tem sintonia com as entidades infelizes, né? E os resultados das criações mentais, que eles são peculiares. Por isso Jesus falava o tempo todo, meu irmão, orai, vigiai, orai, vigiai. Por quê? Eleve sua faixa vibracional para que você tenha acesso e que tenha o aconselhamento das entidades mais elevadas. Você baixa, vai ouvir sempre as entidades infelizes, né? Ainda que permaneça, diz Calderari, aparentemente estacionária, essa mente, como o caso do assassino, que ficou ali preso ao hoje, sem acessar o andar de cima, né? Mais ligado ao seu complexo de culpa, ao seu remorso, né? A mente prossegue o seu caminho, sem recurso, sob a indefecção, a atuação das forças invisíveis e dos seres invisíveis. Ou seja, ninguém nunca estaciona completamente, anda pouco, mas anda alguma coisa. Verificando-se André Luiz explicação, André Luiz começou a pensar, depois que deu uma pausa Calderari, como interpretar todas essas revelações de Calderari, ele pensando, né? As células do acervo fisiológico do corpo de carne não se revestiriam de características próprias? Ele pensando. Não eram personalidades infinitesimais, pequenininhas, aglomeradas sob disciplina de departamentos orgânicos, mas quase livres em suas manifestações. Nós sabemos, aleluia, foi lá atrás, que as células pensam. As células pensam.
Por isso, o sentimento nosso de guardar o sentimento no campo do bem, ela é importante, né? As pessoas só falam, só pensam 24 horas em doença e terminam adoecendo. Sabe por quê? A mente manda mensagem e as células recepcionam e terminam adoecendo. Portanto, as pessoas que têm esse sentimento de pensamento do bem, da alegria, da fraternidade, de fazer o bem, sempre também encontram respaldo, que a sua mente influencia as células que são influenciadas. E aí, buscando a saúde, as pessoas que lutam bravamente contra a doença, com a fé poderosa que vai melhorar, a possibilidade de melhorar é muito grande, né? Seria uma casa duplicata, e André Luiz pensando, tudo ele pensando, ela cobrando, né? Seria uma casa duplicata das células espirituais? Como conciliar tal teoria com a deliberação dos micro-organismos? Em seguida, a morte do corpo. Quando desencarna, como é que acontece esse processo? Ele pensando nisso tudo, né? Como é que acontece? Quais são as consequências disso? E se assim for, não deverá a memória do homem encarnado eximir-se do transitório esquecimento do passado? Tudo ele pensando. Entretanto, Calderaro captou tudo isso e disse, olha, meu amigo, conheço-te as objeções. Captou tudo, né? E também formulei isso. No outro tempo também pensei assim, né? Posso, contudo, dizer-te hoje que se existe a química fisiológica do físico, temos também a química do espírito, as energias sublimes, as ações. Como possuímos a química orgânica e inorgânica, existindo extrema dificuldade para definir os pontos de ação, onde começa um e termina outro. Não é uma coisa muito simples, muito fácil de se perceber a fronteira entre um e outro ser. Quase impossível determinar as fronteiras divisórias de um e de outro ser. Porquanto mesmo um espírito sábio, dos mais sábios, não se animaria a localizar com afirmativas dogmáticas, isso é isso, sem provar, o ponto não termina um e começa outro, é do espírito, né? Não, são muito imbricados, não é fácil essa divisão, né? No campo físico, diferenciam-se as células de maneira surpreendente, disse Calderaro. Apresentam determinadas personalidades, a do fígado tem uma forma de agir, a do rins também, e a do sangue também, cada um age de uma forma em função das suas próprias funções. Modifica-se infinitesamente, nós temos bilhões e trilhões de células pelo corpo, né? Surgem e desaparecem aos milhares todos os dias, todos os domínios da química orgânica, propriamente dito, disse ele. No cérebro, aí é a coisa mais complicada. Inicia-se o império da química espiritual e suas consequências, né? Lá a coisa é um tanto quanto diferente. As células do cérebro são bem distintas das células do resto do corpo. E vai explicar por quê. Os elementos celulares aí no cérebro são dificilmente substituíveis, ou seja, quando adoece uma célula do cérebro, a doença é difícil de curar. Não é uma coisa simples. Cérebro doente é sinônimo, volto a dizer, de mente doente. E quando adoece a mente e adoece o corpo, a doença não é fácil de curar. Você pode até curar uma doença no estômago, uma doença no braço, é mais fácil, né? Mas a do cérebro é mais complicado, quer dizer isso, né? A passagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma, que é o encarnado, requer fixação, aproveitamento, continuidade. Isso é captado lá no cérebro, nas células do cérebro, né? Só o estômago, por exemplo, pode ser um alambique, quando está lá comida, bebida, enfim, né? O mundo que revele tumultuar animalidade, ou seja, bactérias, etc., etc., aproximando-se do quadro inferior da vida. Pode ser. Porquanto o estômago não necessita recordar como as células do cérebro, né? Recordar compulsoriamente que substância alimentícia lhe foi dada e elaborada na véspera. Não. A célula do intestino não precisa se preocupar com o estômago, né? O órgão de expressão mental, contudo, o cérebro, reclama personalidades químicas do tipo sublimado, ou seja, lá tudo é registrado, por alimentar-se de experiências, boas ou más, né? Que devem ser registradas. Tudo é arquivado, é registrado e lembradas. Tudo reflete. Todas as ações nossas no campo do bem e do mal está lá nos caminhos da alma guardados. E lembradas sempre que é oportuno ou necessário. Sempre que o fato daquele ter reflexo na vida, tudo é guardado e pode refletir para o bem ou para o mal. Intervém, então, a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível, ou seja, adoeceu lá. A moléstia se instala em muitos departamentos de seu laboratório íntimo. Então, deu uma pausa, Calderaro, e depois continuou. Olha, na verdade, não há nisso mistério algum, disse ele.
Começa a explicar. Voltamos aos ascendentes da evolução. Vamos agora fazer um levantamento de como chegamos até o ponto que estamos hoje, o homem. Aí ele fez uma digressão magnífica, desde os primórdios do planeta, como, na verdade, chegou aqui a vida. Estou falando da vida humana, não, gente. Nós estamos aqui, nós somos forasteiros. A Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, nos diz Emmanuel, no livro Caminho da Luz, no capítulo 2, há cerca de 4,5 bilhões surgiu a Terra, como desdobramento, ou como um pedacinho do Sol que saiu, que se desdobrou, né? Mas a vida humana está aqui há muito pouco tempo. A vida humana. Todo o trabalho do governador do planeta, diz lá Emmanuel no Caminho da Luz, foi intenso e seus auxiliares, visando a vindoura aparição dos filhos de Deus aqui, a reencarnação dos primeiros homens aqui, aquela bola de fogo incandescente, cheia de gases, no segundo momento, pelo trabalho da equipe espiritual, transformou-se numa grande glaciação, onde a vida tornou-se impossível também. Só depois de todo um trabalho para a viabilização da vida é que a vida veio surgir, né? Então, olha, o princípio espiritual, nós sabemos que os animais, nós sabemos que as plantas e etc., não tem espírito, tem um princípio espiritual que vai evoluindo, né? Acolheu-se no seio das águas. As amebas foram os primeiros seres, de lá no livro Caminho da Luz. Unicelulares, através de organizações musculares, que se mantinham e se multiplicavam por cissiparidade. Cissiparidade é a divisão, transforma uma célula em duas. É assim que o processo foi, né? Que vai se desenvolvendo, né? Desde o começo ele está trazendo essa informação. No milhares de anos da longa viagem na esponja, depois foi a segunda etapa, na esponja do mar, passando a dominar as células autônomas, impondo-lhes o espírito de obediência e da coletividade, da organização primordial dos músculos. Ou seja, é um processo gradativo. Ninguém chegou aqui por acaso. Ele está fazendo essa reminiscência, esse levantamento, essa digressão para te entender. Olha, você hoje está aqui, ser humano, com esse corpo de carne evoluído, com esse cérebro maravilhoso, esse corpo aperfeiçoado, mas não foi do nada, quer mostrar isso, né? Experimentou ao longo tempo. Antes de se ensaiar os alicerces do aparelho nervoso, na medusa, no verme, nos batracos, que são os sapos, são das espécies, arrastando-se para emergir do fundo escuro lodoso das águas, saiu da água, atentou na água, de modo a excetar as experiências primárias ao sol do meridiano. Quantos séculos, disse ele, consumiu esses seres em desenvolvimento, revestindo formas monstruosas, né? Até chegar ao homem, sei lá, os grandes animais do passado, né? Aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência indireta das inteligências superiores. E aí é importante, de novo, que nos diz lá Emmanuel no Caminho da Luz, né? Há o trabalho incessante da equipe de Jesus nesse processo. E lá no livro, é interessante a gente entender isso, lá no livro, Transição Planetária, psicografada pelo nosso amigo Divaldo, pelo benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, ele nos traz uma informação muito interessante no capítulo 3º, uma fala maravilhosa do emissário que vinha de outros da constelação de Alcione, falando dos processos de renovação, de que a Terra passaria, e da encarnação de seres mais sublimes. Olha, no passado, lá na etapa de transição do homem, lá também na fase que passou do planeta primitivo para expiações e provas, houve uma grande modificação na mente e nos corpos físicos daqueles homens de corpulentos, de macacóides, parecido com o corpo cheio de pelo. Essa modificação, essa transformação do ser, do corpo, do espírito, do perispírito, contou com o auxílio das criaturas de capela, dos seres sublimes de capela. Para cá não só vieram réprobos, não, como está lá no livro Exilado de Capela. Não, vieram também espíritos sublimes que auxiliaram. Por isso que ele fala no livro que também, nessa etapa nova que estamos vivenciando agora, também estamos sendo auxiliados pelas entidades sublimes, que é o princípio da fraternidade que vige no universo, onde os mais têm auxílio que menos têm. Estão passando um novo processo para também avançar no sentido do planeta de regeneração, né? Bom, quando eu dizendo, impossível, respondeu, por enquanto, impassível, eu dizendo, por enquanto, sugou o seio fato da Terra, evoluindo sem parar,
Está contando a história da evolução. Através de milênios até conquistar a região mais alta, onde conseguiu elaborar o próprio alimento. Calderaro continuou explicando. Compreendeste o suficiente? Me perguntou a ele. Aí André Luiz, diante do assombro com aquelas ideias que me trouxeram à mente, eu fiquei com dificuldade até de fazer um exame mais detido do que ele estava falando, né? Então, Calderaro sorriu e quando dizendo, por mais esforço que envidemos por simplificar a exposição do delicado tema, não tem como simplificar isso, é complicado demais. Para a gente entender até aqui como chegamos ao processo evolutivo, não é coisa singela, né? O retrospecto a respeito que fazemos sempre causa perplexidade, porque é tão complexo, tão belo, é algo tão grandioso. O trabalho de assistência de Deus através dos seus emissários de amor, de Jesus e sua equipe, é fantástico, até chegarmos ao homem que temos hoje, né? Não é uma coisa simples, singela, né? Quer dizer isso, né? Muito bem. Tudo bem, continua aqui. Afastado do leito oceânico, saiu da água, atingiu a superfície das águas. Movimentou-se na direção da lama, das margens, debateu-se no charco, chegou firme à terra, acho que terra, experimentou as florestas, copioso material de formas representativas, continuou fazendo um levantamento de todo o processo evolutivo dos seres até chegar ao homem de hoje. Ergueu-se no solo, ficou de pé, contemplou os céus e depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Todo esse processo da primeira ameba que surgiu aqui, até chegar ao homem, bilhões de anos aconteceram. Volto a dizer, as notícias nos dão conta de que o homem só está aqui, volto a dizer, forasteiro, há 700 milhões de anos. Mas até chegar, criar as condições de habitabilidade dos primeiros homens encarnados na Terra, passou-se 3,8 bilhões de anos, já que a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos. Então, é um longo trabalho de maturação, quer dizer isso, né? Viajou do simples impulso para a irritabilidade, ou seja, ele passou inicialmente do impulso animal para a irritabilidade, já foi um progresso. Da irritabilidade, de se irritar, de não ficar satisfeito com aquela coisa, para a sensação, já foi um salto de progresso também. Da sensação para o instinto. O homem age com o instinto, né? Por instinto, que é uma fase antecedente do amor, da razão. Essa é a última fase que estamos hoje. Nessa penosa romagem, nesse penoso caminho, disse ele, inúmeros milênios transcorreram sobre nós. Nós que estamos aqui somos a somatória desse processo evolutivo desde o homem desde lá atrás, quer dizer, né? Estamos em todas as épocas, abandonando as esferas inferiores, evoluindo, sendo inferior, tem uma fase posterior, melhorando, a fim de escalar os superiores, a fim de um dia transformarmos em seres sublimados, que é o objetivo de Deus, que os filhos sejam felizes. Entretanto, essa felicidade é uma conquista de cada um de nós, em que deve ser conquistada por nossas meritocracias, pelos atos no campo do bem, né? Todos nós somos convidados, a doutrina espírita pode ter essas informações que não há colheita sem plantio. Você precisa entender isso, né? André Luiz fala com muita beleza isso. Só, quando o Calderaro, o cérebro é o órgão consagrado. É um órgão sagrado, o cérebro, de manifestação da mente. A mente exterioriza ou manifesta-se através do cérebro. O cérebro é o corpo de carne, em que, através do perispírito, que é o telefone que toca, a mente manda mensagem através do perispírito, que chega lá na mente. E a gente reverbera o pensamento da mente, como eu estou fazendo agora, né? Em trânsito da animalidade primitiva, lá do começo, para a espiritualidade humana. Até chegamos aqui, longos e caminhos e tortuosos e difíceis, aconteceu. O orientador explicou, acariciou a mente, a cabeça de André Luiz perguntou. Em síntese, disse Calderaro, o homem das últimas dezenas de séculos representa a humanidade vitoriosa, representa a humanidade aprimorada, emergindo da bestialidade primária, desde lá dos primórdios dos instintos, lá atrás, né? Dos instintos, da sensação da irritabilidade, etc. Até chegar hoje, com sua capacidade de amar, etc, etc. Desta condição, disse ele, da razão, partimos nós dessa condição. Os desencarnados em número de milhões de espíritos ainda pesados. Ou seja, não é o fato de a gente ter chegado aqui que significa que estamos esclarecidos.
que estamos sublimados. Não, é um longo período. São etapas do processo evolutivo. Nós hoje temos a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Nós temos o livre-arbítrio para seguir nossos caminhos, você quer dizer isso, né? Só, muitas criaturas desencarnam, as notícias são muitas, muito pródigas na literatura espírita, que espíritos encarnados com perispíritos pesadíssimos, não se arrastam, não conseguem sequer andar. Por quê? Porque toda a carga de inferioridade, o seu purão está cheio de sentimentos infelizes. O perispírito é volumoso, está grande, cheio, não foi feita a faxina necessária, não foi feita a reforma íntima necessária. Quer dizer isso, né? Por uma vez, até o momento, alijado todo o conteúdo de qualidades inferiores. A reforma do porão está cheia de energia deletéria, de pensamentos, sentimentos inferiores, estão lá guardados, de nossa organização perispiritual. Né? Eu falei aqui já da ajuda dos capelinos. É importante entender isso. Ou seja, nós estamos aqui, temos a capacidade de amar, temos a possibilidade de decidir o que é certo que é pelo nosso livre-arbítrio, mas continuamos, não conseguimos avançar. Tal circunstância nos compele a viver após a morte física. Em formações afins, nós vamos para os mundos que temos sintonia. Claro, nós que só pensamos no mal, nós só pensamos no crime, só planejamos fazer o mal aos outros, não podemos nunca ter a senha de acesso ao mundo mais feliz. Porque não temos afinidade naquele mundo. Chegamos lá, ficamos perdidos se porventura chegar. Temos sequer a senha, porque as barreiras vibracionais nos impedem de chegar lá. Certo? Portanto, quando desencarnamos, todos nós desencarnamos, passamos pelo umbral, todos. A umbral fica ao redor de toda a Terra. Mas só ficamos lá se tivermos sintonia, meus amigos. Se tivermos corações cheios de sentimento de bem, de paz, de amor, de fraternidade, passamos direto, porque nada nos segura ali, não tem sintonia. Em sociedades realmente avançadas, mas semelhantes aos agrupamentos terrestres. Oscilando entre a libertação, a liberação e a reencarnação, ou seja, a desencarnação e a encarnação, né? Aperfeiçoamos-nos. A cada nova matrícula na escola da vida tem uma possibilidade magnífica de aprender. Temos assistência espiritual, temos informações sobre a reminiscência do bem e do mal que fizemos, podemos aprender com os erros, claro, burilando-nos, progredindo até conseguir, pelo refinamento próprio, o acesso às expressões sublimes da vida superior, que ainda não nos é dado compreender. Ou seja, nós conseguimos um certo estágio evolutivo, mas nós estamos muito distante de compreender o mundo da perfeição, mas muito distante. Nós, na literatura espírita, tem um livro chamado A Cidade no Além, que eu até mostrei outro dia aqui, o mapa, que mostra as 6 esferas da Terra, de Egorina Cunha, através do Espírito Lúcio, e também de Chico, através de André Luiz, que mostra isso. As informações da literatura espírita de André Luiz só vai até a 3ª faixa, até a saída do umbral. Não sabemos nada daí para frente. Nós sequer conhecemos as 3 esferas da Terra mais sublimadas, até a governança do planeta. Não sabemos nada. Sabemos ainda. Não estamos em condições de recepcionar essas informações ainda, não estamos. Imagina dos mundos mais felizes. Nem da Terra, a gente conhece todas as etapas, imagina dos mundos mais felizes. Então, isso que ele está dizendo, nós estamos muito distantes, não chegamos a essa compreensão ainda, né? Não temos ainda isso, né? Compreender. Nos 2 lados da existência, encarnado ou desencarnado, em que nos movimentamos, e dentro dos quais, as 2 etapas, se encontram o nascimento e a morte do corpo físico, como porta de comunicação entre a vida e a morte, e a comunicação. São 2 mundos interessantes. O trabalho construtivo, trabalho no campo do bem, da paz, do amor, da fraternidade, da caridade, é a nossa bênção. É o caminho, é a forma de conquistarmos a senha de acesso ao mundo mais felizes, aparelhando-nos para o futuro divino. É a colheita, gente, é a colheita. Todas as religiões nos falam que se fizermos o bem, iremos para um mundo compatível ao bem. Se fizermos o mal, iremos para um mundo onde o mal prevalece. É sintonia, né? A atividade, então o trabalho construtivo é o caminho da redenção e da transformação. A atividade na esfera que ora ocupamos, e está falando dele, Calderaro, de Luiz, é para quantos se conservam quis com a lei. Quem atingiu os patamares de estar em paz, fez a reforma do seu porão, ele está muito mais leve, tem toda essa liberdade, essa compreensão, capaz de salvoso, compreender certamente, entender o caminho luminoso a trilhar, mais rica de beleza, chegou esse patamar, e de felicidade, pois a matéria é mais rarefeita no mundo espiritual, nós sabemos disso, e mais obediente às nossas solicitações de índice superior. O que quer dizer com isso, gente? Nos diz André Luiz, também nos diz Dona Ivone da Amara Pereira, quando fala no livro Nos Domínios da Mediunidade, não é? Acho que é.
esqueci o nome do título agora. Ela fala que, na verdade, o fluido cósmico universal é a matéria-prima do universo. E as construções, tudo que há no mundo espiritual, as construções, etc., etc., ele é fruto do pensamento. Portanto, as colônias espirituais belas, as suas construções, é o pensamento que amolda esse fluido cósmico universal. Das construções belas, dependendo do avanço da mente e que produz, do avanço dos espíritos. E as regiões infernais, região de dor, regiões abismais, regiões purgatoriais, umbralinas, são fruto do sentimento, do pensamento daquelas que não estão lá. Pelo fruto do pensamento deles, amolda aquele ambiente em conformidade com a mentalidade deles. Porque está falando a matéria feita e obediente às nossas solicitações. E superior. Quando mais superior, nós temos condição de transformar em beleza tudo aquilo que tocamos, né? Atravessando com todo o rio do renascimento, da reencarnação, reencarnados, que aqui já não há essa plasticidade. Ele está falando do plástico, o perispírito. No renascimento, são surpreendidos pelo duro trabalho de recapitulação, ou seja, refazer aquilo que fizemos errado, de transformarmos-nos para a necessária aprendizagem. Nós entramos na matrícula da escola da vida para aprendermos, passar por provas. Já fomos reprovados nas reencarnações transatas, passadas. Nós aprendemos a amar, a perdoar, a renovar, fazermos o bem, a caridade, por aí vai, né? Por lá, disse ele, na terra, semearemos para colher aqui, no espaço, na erraticidade, no mundo espiritual, aprimorando, reajustando e embelezando, até atingir a messe perfeita do celeiro farto dos grãos sublimes, de modo a nos transformarmos aptos e vitoriosos para outras terras do céu, entre aspas, porque o céu, na verdade, não existe, para mundos mais felizes. Se, na verdade, prepararmos a semente do nosso coração, prepararmos o terreno do nosso coração, ela está apta a receber as sementes, os grãos sublimes do Evangelho de Jesus. E esse grão plantado da caridade, do amor, da fraternidade, da benevolência e do perdão, vai dar bons frutos, né? Frutos extraordinários. E com esses frutos, enriqueceremos nosso espírito, iluminamos e teremos a senha de acesso a esses mundos mais elevados, né? Não devemos acreditar, disse Calderari, porém, quanto ao serviço de resgate e de expiação. Não, se eu cometi graves erros, graves crimes, eu tenho que resgatar. É o caso daquele irmão que assassinou o chefe, o patrão, né? Um fato grave, tem que resgatar, tem que expiar. Que a esfera carnal, a encarnação, seja, não imagina que só encarnado que a gente encontra a possibilidade de renovação. Não. Há possibilidade também no mundo espiritual. Que só a esfera carnal seja capaz de oferecer o bendito ensejo do sofrimento, áspero redentor, não, Nizê. As regiões purgatoriais, abismais, os infernos, os umbrais, estão lotados de criaturas que cometeram graves erros. E vão lá sofrer, se angustiar, porque a dor ensina a gemer, já diz o dito popular. E através da dor, chega um momento que começa a bater o remorso, o arrependimento, a culpa, que é o começo do processo de redenção. Quando chega esse patamar, reencarna de novo, para resgatar aquilo que devemos. Portanto, as esferas espirituais da erraticidade também é um momento. Há grandes processos de renovação, porque Deus jamais abandona seus filhos. E o tempo todo, ninguém está abandonado, quer seja aqui ou quer seja lá, nas regiões infelizes, nas regiões abismais, nas regiões infernais, estão lá os filhos de Deus. Diz André Luiz que não há nenhum infeliz que não tenha o mais feliz que o ama. Em nome de Deus. É o que vai lá buscar ajudá-lo. É o anjo da guarda de doutrina católica, é o amigo espiritual, com doutrina espírita, por aí vai. Tudo bem. Em regiões sombrias, aquilo que eu falei há pouco tempo, fora dela, ou fora dela, quais não podes ignorar. André Luiz não pode ignorar, André Luiz passou 8 anos no umbral, né? E a visitou várias regiões e trabalha também. A oportunidade de tratamento expiatório, como falei há pouco, né? Para os devedores mais infelizes, que voluntariamente contraíram perigosos débitos perante a lei. Quem contraiu débito vai ser atraído para aquelas regiões, contraído deliberadamente. Ninguém o obrigou a fazer, porque aí terá, digamos assim, os descontos. Mas se eu cometi deliberadamente ações graves, crimes terríveis, terei que reparar. E lá irei para lugares onde passarei longos períodos de grande sofrimento. Sabe por quê? Porque o remorso, a culpa, o sentimento infeliz me atrai para aqueles lugares.
E o grande processo, eu vou dizer, não é que Deus deseja, não, Deus é amor, gente, perdão, mas nossa consciência culpada que nos mantém ali. A consciência culpada dos graves erros que cometemos é a justiça mais inclemente de todas. Não devemos esquecer isso nunca, né? Verificou-se, breve pausa na explicação dele, e André Luiz não interrompeu em nenhum momento, querem fazer pergunta, porque era tão bacana e tal. Calderaro continuou solícito. Perguntas por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude, a total recordação do longínquo pretérito, de erros, de crimes, das encarnações passadas, do que fez, de bom ou de mal. Não. Nós não temos uma completa lembrança do purão, do que fizemos em 1, 2, 3, 4 encarnações passadas. Não temos aí o retrovisor para olhar para trás, não. Isto é natural, disse ele, em virtude da tão grande ascendência do corpo espiritual. Ou seja, o que quer dizer com isso? De estar lá no corpo espiritual, os escaninhos de todo o nosso passado. Como é que a gente pode tomar conhecimento de tudo que está lá? Que enlouqueceria? Enlouqueceria. Pelo que a gente fez, né? Corpo espiritual, sobre o mecanismo fisiológico. Não suportaria. Adoecimento de pronto. Se tivesse condições de ver 1 ou 2 ou 3 encarnações que fizemos para trás, nós não nos perdoaríamos. Adoeceríamos de imediato. Porque a mente doente adoece o corpo. Se a forma física, disse ele, evoluiu, disse Calderaro, e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido ao organismo perispiritual, através das idades. Nós mesmos, disse ele está falando dele, André Luiz e dele, Calderaro. Em nossa relativa condição, espiritualidade, já passaram por etapas importantes, ainda não possuímos o processo de reminiscência integral nos caminhos perlustrados, já passaram. Ele está dizendo que ele, Calderaro, com a grandeza que o tem, ele não conhece o passado dele para trás. Sabe por quê? Porque ele não tem ainda capacidade, provavelmente. Se tivesse conhecimento, também ele não suportaria, mesmo no estágio que ele está. E eu lembro de um capítulo muito interessante do livro Nosso Lar, onde Dona Laura conversava, que é a mãe de Lísias com André Luiz, e ele disse, meu filho, é tão difícil chegar até aqui, tão difícil o processo evolutivo. Olha, só depois de 6 quantos anos desencarnado, trabalhando aqui no Ministério do Auxílio, com crédito, com trabalho imenso, eu e meu marido Ricardo, que são os pais de Lísias, tivemos condições de analisar as 3 últimas encarnações. E foi uma luta, o choque da gente ver o que a gente fez naquele período. Foi fazer um trabalho imenso na nossa mente, cirurgias espirituais, enfim, para a gente suportar aquela carga. Imagina ver tudo do passado. Se tivesse condições de ver o passado, adoeceríamos, enlouqueceríamos. Quer dizer isso. Caldeira, eu também não tenho condições ainda de ver. Não temos condições ainda. André Luiz, muito menos, né? Muito bem. Não estamos, disse Caldeira, por enquanto, munidos de suficiente luz para descer, com proveito a todos os ângulos do abismo das origens, da nossa origem. Se somos criados simples e ignorantes, saímos quase da animalidade para o que estamos hoje. Fizemos, então, para trás, Ave Maria. Quem de nós tem luz para não ver tudo aquilo que a gente fez e não cair num processo depressivo terrível, enlouquecer? É isso que quer dizer, né? Tal faculdade de verificar o passado, só mais tarde, muito mais tarde, adquiriremos, quando nossa alma estiver escoimada de todo e qualquer resquício da sombra. O que quer dizer com isso? Quando reformarmos completamente o nosso porão, transformar aquele porão que estava cheio de reminiscências infelizes, quando espiarmos tudo aquilo e preencher o nosso porão de luz, aí chegamos lá. Estamos tranquilos. Estamos em condições de passamos de uma etapa importante, atingindo um outro patamar de compreensão de espiritualidade. Comparando, entretanto, a nossa situação, está falando ainda dele e de André Luiz Calderaro, nossa situação com o estado menos lúcido dos nossos irmãos encarnados, nós que estamos aqui agora, nós pelo menos que ele estava observando, aquele doente, importa, não nos esqueçamos que os nervos, o córtex, motor e os lobos frontais, os 3 andares do cérebro, né, que hora examinamos, eu estou analisando. Daí está fazendo exposição mostrando o cérebro do doente, né, constitui apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico, as conexões, indispensáveis conexões, uma e outra, do perispírito com o corpo, ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do espírito eterno. Claro,
é uma cooperação, é um trabalho, é uma luta, né? Em linguagem mais simples, disse ele, são respiradouros, arejadouros dos impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real ou que não se extingue no túmulo. Não, elas ficam lá. Né? A gente leva, é a nossa bagagem, né? É a nossa herança, está tudo lá, a gente leva tudo. Nós somos o que fomos desde então. Né? Desde então, nós levamos tudo, é a nossa herança, a gente traz tudo. Né? Muito bem. E que não suportariam a carga de uma vida dupla. Como assim? A vida de hoje com seus problemas múltiplos, que a gente reencarna para trabalharmos, para renovar-nos, para trabalhar aquilo que não conseguimos alcançar ainda, está no porão, nossos defeitos, nossos etc. Como é que a gente tem condições de trabalhar com a intranquilidade de vermos tudo aquilo que fizemos no passado? Nossa Senhora, enlouqueceríamos. Nosso corpo de carne não suportaria a carga, porque o espírito adoecia e também o corpo também. Enlouqueceríamos, simplesmente. Não nos perdoaríamos, certamente. Em razão disso, disse ele, e atendendo aos deveres impostos à consciência de vigília, aquela que busca nos renovar, a vigília, para o serviço de cada dia, ou seja, todos nós sabemos que nós temos responsabilidades, todo dia tem que fazer, essa para a nossa atribuição de cada dia, o que tem que fazer, não tem que fazer, né? Desempenham funções amortecedoras. Se as nossas tarefas do dia a dia é um amortecimento desses reflexos ainda do nosso atavismo passado, né? São quebra-luzes, amortecedores, atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolva. Ou seja, tenha uma pausa para buscar oferir inspirações do andar de cima, através da prece, através da sintonia com os bons espíritos, acolhendo seus conselhos, etc., para buscar renovar-nos gradativamente e fazer nossas reformas gradativas. Diz Emmanuel, numa passagem maravilhosa, falando dessa história do esquecimento, que ele disse, se o mundo, se lembrássemos tudo que fizemos na encarnação passada, o mundo seria um ringue. Ou seja, todos aqueles que fizemos um mal, ou aqueles que nos fizeram mal, encontramos isso em uma briga. Como é que a gente se perdoar por ter matado alguém, por exemplo? Ou de alguém que tenha cometido um mal grave a um filho meu, ou vice-versa? Não seria possível. O perdão não seria atingido nunca. Portanto, a sabedoria de Deus está aí também, o esquecimento temporário das coisas. Né? Que é a única forma de renovar-nos gradativamente, fazer um esforço para nos renovar. Ele quer dizer isso. Além disso, disse ele, nascimento e morte, ou seja, desencarne e nascimento, a chegada e partida da esfera carnal, para a generalidade das criaturas, de uma forma geral, são choques biológicos, com as duas realidades. Né? Imprescindível a renovação. Ou seja, é a hora da gente estar feliz. Escuta, se eu fiz o mal, vou colher o mal. E, ao saber disso, vai refletir na próxima encarnação. Se, na verdade, eu fiz o bem, também. Então, esse choque de realidades da colheita vai também influenciar em nossos espíritos, para que, na próxima, tendo essa compreensão, nem que seja inconsciente, mas vindo de lá, de alguma forma, que fica no escaninho da alma, isso vai nos estimular a praticar o bem, a renovar, a transformar. Né? É verdade. Não há total esquecimento na crosta terrestre, não há total. Nem restauração imediata da memória nas províncias de existência, que se seguem, natural. Quando você desencarna, você não lembra de tudo, nem é que você esquece de tudo, nem lá você lembra de tudo quando desencarna, não. E você não se segue, naturais, no campo da atividade física, não é assim. Só todos os homens conservam tendências e faculdades. Nós temos nossas tendências, né, de sensibilizar determinadas coisas, quando vê alguém sofrendo, nós sensibilizarmos. E, às vezes, essa sensibilidade passar para uma ação para atenuar, minorar ou cessar, é a caridade. Mas para isso a gente tem que ter nossas tendências, nós temos que ter nosso purão, que é trabalhado para isso. Tem gente que vê, nem se toca. Tem gente que vê a infelicidade dos outros, não está nem aí. O egoísta está no bem, o resto que se dane. Não chegou ainda esse patamar. Né? Nós hoje somos resultado de tudo que fomos. Essas tendências que estão lá é fruto do nosso passado. É fruto que fomos feitos até agora. Então, nós não esquecemos de tudo, não.
os flashes vêm, né, de alguma sorte. Não é lembrar o fato em si, mas a condição espiritual de cada um reflete nossas ações, que quase equivalem à esfera da lembrança do passado, quase que equivalem, porque eles refletem no hoje. É o purão interferindo no hoje, nossas boas ou nossas más ações, né? E nem todos, ao atravessar o sepulcro, quando desencarnarem, podem readquirir, como eu disse lá atrás, repentinamente, o patrimônio de suas reminiscências, porque não suportaria também, né? Quem demasiado se materializa, quem está muito ligado à matéria, só as coisas do corpo, demorando-se em baixo padrão vibratório, no campo da matéria densa, não pode reacender de pronto à luz da memória. Dependerá tempo a desfazer-se dos pesados envoltórios que inadvertidamente se prendeu. O que quer dizer com isso, gente? Nós estamos cansados de ver os exemplos na literatura espírita, André Luiz traz muito isso. Aquele que passou a vida inteira pensando na matéria, só pensando em ter coisa, em dinheiro, e faz tudo para atingir o dinheiro, a matéria. Quando desencarna, fica preso aqui, não consegue desvencilhar. Muitas vezes sequer sai dali de perto da casa, fica ali vigiando as coisas dele, que ele acha que é dele. Gente, não, quando encarnamos, não trazemos nada de material, nem levamos quando fomos. Nada, fica tudo aqui. Por isso, Jesus dizia para não dar menor valor às coisas espirituais do que às materiais. Materiais são importantes para a vida, claro, viver dignamente, a gente precisa dos bens materiais. Não devemos dar mais valor ao material do que ao imaterial. Jesus dizia que nós devemos nos preocupar com aquele tesouro que a traça não come, até hoje não corrói, as boas ações. Essa é que é a questão. Mas aqueles ficam presos à terra ali, como se pudesse um dia, sabe, como se fosse o dono. Nós somos meros usufrutuários dos bens que Deus nos concede, no dia da doutrina espírita, né? Dentro da luta humana, disse ele, também é indispensável que os neurônios se façam de luvas mais ou menos espessas, mais ou menos grossinhas, a fim de que o fluxo de recordações não modere o esforço edificante da alma encarnada, né? Empenhada em nobres objetivos de evolução, o resgate, o aprimoramento, o ministério sublime. Está dizendo, esse neurônio foi com a luva, que não deixa passar tudo, só algumas informações que são úteis nos processos evolutivos. Porque se lembrássemos mais do que o que deveríamos, seria muito difícil aproveitar o esforço da alma reencarnada, com o propósito de aprender, de renovar, de aprender a perdoar, de amar, de transformar, de ser caridoso, de ser fraterno, por aí vai, né? Importa reconhecer, diz Calderário, porém, que a nossa mente aqui, no mundo espiritual, age no organismo perispírito, sim, né? Com poderes muito mais extensos, mercê da singular natureza de elasticidade e plasticidade da matéria, que é presentemente indefina forma. O que está dizendo? Quando você está desencarnado, a mente age muito mais no perispírito, o perispírito é plástico. Nós vimos isso aí, inclusive, que a configuração ou a fisionomia do espírito desencarnado, do espírito, ela é compatível com o seu estado da alma. Quanto mais sublime, quanto mais elevado, mais belo, mais refinado, mais lúcido, mais delgado, mais aperfeiçoado, onde as suas ações são muito mais sublimes, a fala é mansa, as ações são de amor, de fraternidade. E quanto menos feliz, quanto mais grosseiro for a nossa mente, mais se transfigurará na própria fisionomia. São espíritos com feições animalescas, grosseiros, exalam cheiro de enxofre, cheiro desagradável, falam grosseiramente, rirem de forma desequilibrada, não se preocupem em ofender ninguém. É isso que está dizendo. Isso, contudo, em nosso ciclo de ação no mundo espiritual, não nos evita no mundo espiritual. As manifestações grosseiras e as quedas lastimáveis no mundo espiritual. Você vê casos terríveis acontecendo, como esse irmão que está obsidiando o encarnado, né? As doenças complexas, sim, porque o espírito doente, a mente doente, continua doente quando desencarna. Ninguém vira santo porque desencarnou, né? Porque a mente, o seu do corpo, tanto espiritual como do corpo de carne, mesmo aqui, no mundo espiritual, é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões arruinantes. Por quê? Porque a mente dele está naquele estágio. Só porque morreu não vira anjo. Não, ele continua a mesma criatura. A grande diferença de um e de outro, quando nós desencarnamos, né, é que aqui a gente, quando está encarnado, pode disfarçar. Eu posso ser um lobo, mas em pleno cordeiro. Disfarçar que sou bonzinho, mas lá não existe disfarce. Você é desnudo
Você é quem você é. Não tem essa história. Quer dizer isso, né? Nessa altura da situação, arrisquei uma pergunta dele. Nós encantados com tudo que eu vi ali, só maravilhosa a pergunta. Escuta, como posso interpretar, pergunta André Luiz, as regiões do cérebro de vida cerebral a que nos referimos? Aí ele disse com toda beleza, que é uma síntese do que ele falou até então. Nervos, purão. Zona motora, córtex central. E lobos frontais, o superconsciente. Ou seja, o inconsciente, o consciente e inconsciente do corpo carnal, traduzindo impulsividade lá do porão, experiência do consciente no hoje e noções sublimes da alma, que é lá onde devemos auferir as influências grandiosas e belas, etc., para transformarmos. O grande objetivo é a felicidade que todos nós desejamos, né? Constitui campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. Aí tem uma frase maravilhosa de Jesus: onde está o seu tesouro, estará seu coração. Se meu coração estiver cheio de bondade, amor e fraternidade, não, meu tesouro está lá. Mas se, na verdade, eu é cheio de sentimentos inferiores, infelizes e harmoniosos, meu tesouro é aquele enferrujado, cheio de defeitos, né? Jesus disse com muita beleza. É exatamente o que colocando. Nossa mente se fixa onde está o estágio espiritual de cada um de nós. Essa é a grande questão, né? A demora excessiva num desses planos, todos os três, veja que interessante, com as ações que eles são consequentes do estágio de cada um, determina a situação do cosmos individual. A nossa condição espiritual, estágio evolutivo, depende de quem estágio está. Está só no porão? Está só no intermediário? Está só lá em cima? Ele vai explicar. Eu achei muito interessante. A criatura estaciona nas regiões dos impulsos, do porão, prende-se num labirinto de causas e efeitos lá do porão, do que a gente fez. Bom e de mal está lá. Desperdiçando tempo e energia, podendo avançar, podendo buscar forças, podendo buscar energias para crescer, mas não, fica lá. Quase que estaciona. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal do hoje, só trabalha, sem se procurar se renovar, praticar o bem, o amor, a fraternidade, sem consulta ao passado e sem organizar base para o futuro, passado do bem ou do mal. Porque uma reminiscência passada também é importante, do bem, você pode continuar a aumentar a sua luminosidade praticando bem, né? Quem se preocupa só em buscar no passado as coisas ruins, fica lá, né? Quem só trabalha, como cada obsidiado, só trabalha, tentando vencer ou esquecer do mal que fez, mas um complexo de culpa imenso, fica lá, né? Se mecaniza, fica ali quase um ano que a gente está pensando só nisso, não consegue buscar as remissões boas para avançar. Destituindo-a de luz essa encarnação, de luz edificante. Não consegue avançar, fica ali, não passa adiante. Os que refugiam-se exclusivamente no templo das noções superiores, olha só, estão lá em cima, sofrem o perigo da contemplação sem obras. Ah, que bom, passa o dia todo orando, pensando em fazer o bem, mas não faz nada. Sem obras. Contemplação sem obras. Meditação sem trabalho. E de renúncia sem proveito. Ou seja, como diz o apóstolo Tiago, fé sem obras é morta. Se eu tenho um desejo muito bom de fazer o bem, mas não faço nada, meu amigo, não acontece nada. Então, nós não podemos ter a vida contemplativa, né? Não tem sentido algum. Nós temos que colocar essa fé em movimento, que é a caridade. A caridade é a fé em movimento. Então, não podemos estacionar. O espírito tem a necessidade de avançar, né? E a gente corre um risco muito grande de estacionar se a gente ficar ou só no porão, ou só no hoje, sem buscar as informações da luz, do futuro, ou só lá, só pensando no bem, mas não vai o bem. Fica adiante, né? Para que a nossa mente prossiga descolerada na direção do alto, é indispensável equilibre-se. Equilibre-se. O que é equilíbrio? A linha do meio, né, gente? A linha do equilíbrio, a linha do bem, procurando oferir as coisas boas, com calma, olhando. Nenhum extremo é bom, nem de um lado, nem de outro. Valendo das conquistas passadas, o que a gente já fez de bom, para orientar o presente, para conseguir avançar mais das nossas conquistas passadas, para ir mais à frente, aumentar mais a luminosidade. E qual é o combustível aumentar a luminescência do nosso espírito, já que somos filhos de Deus? Temos uma pequena fagulhazinha lá, é a prata do bem. É o combustível capaz, nosso espírito alçar voos, né? Ao mesmo tempo, esperança que flui, cristalina e bela,
Onde é que busca esperança? É na fonte superior, né? Prece, pedindo força a Deus, aos bons espíritos que nos ajude, né? Na fonte superior, de idealismo elevado. Através dessa fonte, da luz, ele pode captar do plano sublime, lá do terceiro andar, né? As energias restauradoras, a força, a coragem, a determinação, assim construindo o futuro santificante. É lindo o meio, gente, do equilíbrio, né? Devemos buscar. Todo excesso não é bom. E só contemplando, mas não faz o bem, o que adianta, né? É isso? E como nós nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam, sintonia, do bem ou do mal, conosco, em obediência a defectivos desígnios universais, e avançar. Quando nos equilibramos, quando caímos, né? Quando caímos, em função da sintonia com as entidades felizes, pelo excesso de fixação mental naquele momento, como está, por exemplo, o camarada doente lá, só pensando no mal que fez, no crime, tal, etc., etc., complexo de culpa, etc. Num dos mencionados setores, daqueles três, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas que nos influenciam em condições análogas à nossa. Se eu estou desequilibrado, vou buscar lá, por afinidade, as informações, os projetos, as ideias do desequilibrado, como era o caso do nosso irmão, certo? Que estava recepcionando as informações do obsessor, que mudava o tempo todo. Ideia de vingança, né? O instrutor com a fraternal falou, entendeu, André Luiz? Você entendeu isso, meu filho? Respondi afirmativamente, possuído de alegria, porque, afinal de contas, assimilaram a lição. Estava muito feliz por isso, né? Calderaro fez aplicações magnéticas no crânio do enfermo, do doente, o fluido magnético, e disse-me, depois de longa pausa, são dois amigos de mente fixada na região dos instintos primários. Estão lá, na linha do meio, não sai dele nem a pau do porão, buscando aquele ato, aquele fato que infelicitar os dois. Os dois estão na mesma sintonia, estão sintonizados, por isso que, na verdade, se atraem, né? O encarnado, depois de reiteradas vibrações aplicadas, os passes, em fuga da recordação do remorso, arruinou os centros, está dizendo, o encarnado, depois de reiteradas vibrações do campo do pensamento do remorso, da culpa, em fuga das recordações do remorso, arruinou os centros motores, adoeceu a mente, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. Adoeceu a mente, adoeceu o espírito. O desencarnado converteu todas as suas energias em alimento, a ideia de vingança, só, preso ali, preso purão, vingança, acolhendo-se ao ódio que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Os dois estão ali ligadinhos, mesma faixa, né? Outra seria a situação se ambos se houvessem esquecido a queda, buscasse o perdão, buscasse renovar, buscasse o sublime, buscasse o terceiro andar, procurando renovar-se, transformar-se, né? Reguendo-se pelo trabalho construtivo, no bem, na caridade, na fraternidade, no amor, e pelo atendimento fraternal aos que sofrem, aos necessitados, no santuário do perdão legítimo. Perdão, gente, entenda-se. Como é que eu posso perdoar os outros se eu sequer me perdoo? Todos nós cometemos erro, alguém tem dúvida disso? Nós somos criaturas imperfeitas, cometemos. Mas o primeiro passo para avançar é nos auto-perdoar. Sim, eu sou imperfeito, meu Deus, mas me perdoe, me dê força, me dê coragem. Aquele que eu perdoei, peça perdão. Se ele já se foi, peça perdão em prece, chega lá. Porque o amor cobre a multidão de pecados, dizia Pedro, não é? E diz André Luiz, o amor é tão importante isso. Diz o Evangelho, aliás, Jesus que fala isso. Se a gente perdoa de verdade, por isso Jesus confirma, falava tanta importância do perdão, respondendo a Pedro até quantas vezes de perdoar, até 70 vezes, 7 vezes, porque o perdão liberta. Perdão liberta. Se eu perdoo alguém, eu corto o liame. As obsessões, exatamente, se odeiam porque não perdoam os outros. Se eu perdoo, eu corto o fio que nos liga. Eu estou livre para ascender. E aquele que não nos perdoa, o problema dele, vai continuar lutando. Mas eu estou livre. Diz o Evangelho que Deus não permite que sejamos prejudicados porque ele não nos perdoou. Porque nós perdoamos, estamos livres. O que é perdão, afinal de contas? É não desejar o mal, não desejar vingança, etc, etc. O assistente deixou receber novo brilho e acrescentou. Verificamos que Jesus Cristo tinha sobre as razões quando falava amar nossos inimigos e a oração. É dizer que o caminho para a evolução é perdoar até 70 vezes 7 vezes 7. O que é perdoar o inimigo? É perdoar, andar com ele de braço, esquecer. Não é esquecer. É não desejar o mal. E se puder fazer o bem, faça. E ore por ele.
ore por ele, que isso tem um efeito grandioso de atingir o coração do ofendido ou daquele que nos ofendeu. E vai despertar nele sentimentos de beleza, porque quando chega a luz afugenta a sombra, não é? Vai chamando mais sombra e prejudica a situação daquela criatura. Isso surge a responsabilidade minha, inclusive. A falta de perdão é péssimo. Perdão é sempre muito, muito bom para quem perdoa. Só os conselhos de Jesus para os inimigos, de oração por quem nos predicou, caluniou, não é só uma virtude, não. É um princípio científico da libertação do ser. A criatura que não se perdoa ou não perdoa os outros é sinônimo ainda de involução, de atraso. O que compreende que o amor cobre a multidão dos pecados, de fazer o bem sem importar quem, ser indulgente, esse é o caminho do perdão. De progresso à alma. A criatura que atinge um patamar que perdoe aquele que fez o mal, entendendo na visão de Jesus, da caridade, da benevolência com todo, não importa quem façamos o bem a ele. E a indulgência é ter compreensão das imperfeições daquele que está no estágio e pode cobrar ações santificantes de quem não é santo. É isso que quer dizer. O progresso da alma, de amplitude espiritual, do pensamento, no pensamento reside as causas. Se eu tenho aqui o pensamento infeliz, é porque tem as causas lá atrás, né, que reverbera do hoje, né? Época virá, disse Calderaro, em que o amor, a fraternidade, a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada. Esses sentimentos fraternos de amor estão todos no Evangelho, né? É o instrumento, é o material didático mais sublime tenta atingir a nossa perfeição. A mente encarnada, quanto o pão material alimenta o corpo, a água e o remédio são importantes, mas para o corpo é questão de tempo. Ou seja, é o pão do espírito que fortalece, que nutre o espírito. Dizia Jesus que não é só de pão vive o homem. Por quê? Porque o homem precisa do pão do espírito. Porque o pão material alimenta o corpo, que é o vestimento do espírito que vai morrer. Mas o espírito precisa se nutrir. Ele precisa se nutrir para, quando desencarnar, alçar voos. Então, desnutrido vai ficar na região das sombras. Lícito é esperar sempre o bem. Continue divino. Esse é o grande conselho, essa aula magistral de Calderaro. Continua. A hora está avançando já. Essa mente humana ascende sempre, disse ele. Até parecendo o contrário, mas ela está sempre progredindo. Permaneceu, de alguma forma, calado, explicou. Envolvendo a cabeça dorsal do enfermo, aplicou as energias repousantes, todos os bálsamos, aplicando os fluidos, etc. E ele, de repente, dormiu, sossegou. Fruto das energias que foram colocadas nele, né? Dormiu, tranquilo, confessa anestesiado. Mas quando acordou no lado de lá, quando se desdobrou e encontrou a entidade infeliz do outro lado, o verdugo, ficou apavorado. Sempre é isso. Se você não consegue descansar no repouso, que encontra a entidade do outro lado, né? Um dos ângulos tal. Verifiquei que o enfermo não estava, nem percebia Calderaro de Luiz, nem o doente, que estava dormindo, e nem o algoz, pela diferença vibratória, né? E então, depois daquele se desdobrou, André Luiz, eu imaginei que então que Calderaro ia conversar com ele, explicar tudo, tentar convencer ele a mudar, mas Calderaro estava em silêncio. Ele pegou, me escuta, você vai recorrer? O senhor conhece com palavras de esclarecimento? O doente parecia aflito. O perseguidor estava lá, estava vendo, estava terrível. Por que não sustar o cruel ameaça do infeliz? André Luiz perguntando, agoniado, né? Perguntando a Calderaro, né? Seria justo impedir o atrito, com consequência ruim para o doente, etc, etc. Calderaro, só, meu filho, falaríamos em vão. Eles não escutaríamos. Sabe por quê, André? Porque ainda não sabemos amá-los. Como se fossem nossos irmãos, nossos filhos. Não sabemos tocar os seus corações, tocar suas almas. Não conseguimos ainda, disse ele. Para nós, eu e você, espíritos e raciocínio algo avançado, mas nossos sentimentos não estão ainda sublimados, bem sublimados. São eles dois infortunados, dois doentes na nossa mentalidade, mas não conseguimos ainda atingir esse patamar do amor consciencial, do amor grandioso, né? Não conseguimos ainda, não. Damos-lhe, no momento, porque dispomos, o que temos. Ajuda para melhorar o quadro clínico desse, tentar acalmar, etc., aplicar os fluidos, etc. Intervenção benéfica. No campo do sofrimento exteriores, com o corpo é doente, o órgão doente, eu vou lá aplico a energia e tal, tentando melhorar. No limite das aquisições, do nosso conhecimento. Aí só olhou para a porta, mas essa providência não foi esquecida, de jeito nenhum. A irmã Cipriana,
que é orientador do Grupo de Socorro, que eu coopero, disse Calderaro. Não tarda, ela vai chegar, e é a pessoa qualificada para esse trabalho. Mas, alguns instantes, durante os quais o Verdugo trocava palavras amargas, brigando com ele, sabe? Você lembra de Perseguir? Aquele cientista francês que descobriu a hipnose, seguindo o magnetismo de Mesmer? Sim, recordava muito pouco, lembrava dele na época de Charcot, que era um grande professor, um grande médico francês, que trabalhava a doença do espírito, a fazia, usa a hipnose. Não podia, disse ele, entretanto, experimentar, lembrar tão isso que eu não trabalhava. Disse André Luiz, eu não era psiquiatra quando estava na Terra, eu era médico, não era psiquiatra, então tinha só algumas recordações. Aí disse Calderaro, Perseguir foi um dos primeiros magnetizava, que no sono, submeteu o sono, na hipnose, e que era possível conversar com o paciente sobre a hipnose, e conseguiu grandes avanços em patologias. Desde então, essa descoberta, os psicologistas passaram a trabalhar com tratamentos fantásticos com essa regressão de memória. Eles, sobre o processo da hipnose, conseguiram trabalhar essas criaturas. Entretanto, para nós, desse lado, disse Calderaro, da vida, o fenômeno já é corriqueiro. Milhões de pessoas, quando adormecem sob influência magnética dos amigos espirituais, a fim de ser trabalhado suas mentes com esse propósito. Né? No mundo espiritual, isso é fácil. E porque não temos esclarecimento verbal, agora, e este nosso amigo, insistiu André Luiz, né? Por que não trabalhar isso aqui, ansioso, procurando saber e tal? Os insultos continuavam, né? Porque aí Calderaro deu uma resposta extraordinária. Porque se o conhecimento auxilia por fora, as questões externas, a doença do corpo, etc., pleno alívio, tarará, só o amor socorre por dentro. Só o amor transforma. Só quem tem essa capacidade de amar toca o espírito. Nós só vemos da casa externa, mas não temos capacidade de tocar o espírito dos dois. Não estamos nesse estágio ainda, né? Com a nossa cultura, retificamos os efeitos do ódio, tal. Os efeitos exteriores. Mas só os que amam têm a capacidade de atingir as causas profundas, onde está o problema, onde está a origem, né? A gente ataca só os efeitos, mas a causa, só alguém que atingir esse patamar, né? Ora, o nosso desventurado discípulo reclamam intervenção no íntimo, no coração, no âmago, na alma, para modificar atitudes de vingança, de ódio, de falta de perdão, etc, etc. Em definitivo, só aí. E nós ambos, meu amigo, apenas conhecemos a parte exterior. Nem sabemos amar, né? Muito bem. Nesse instante, então, bateu a porta. Era uma mulher sublime de André Luiz, né? Idade madura, com os olhos esplendia brilho meigo e enternecedor. Que brilho meigo e enternecedor? O que é isso, meus amigos? Magnetismo, né? O magnetismo extraordinário das criaturas evoluídas, quanto mais evoluídas, mas o magnetismo atrai pela sua paz, a capacidade de irradiar as energias de seu perispírito, né? Curvei-me comovido e respeitoso. Força do magnetismo dela, né? Calderaro tocou-me e disse, olha, meu amigo, essa é a irmã Cipriana, a portadora do amor divino, divino amor fraternal, que ainda não adquirimos. Ela sabe falar a alma e ela é a criatura adequada para essa tarefa. Nós estamos distantes disso. Veja, meus amigos queridos, quanta informação rica, né? Como estamos distantes dessa compreensão, mas como essas informações faz o que acendeu o sinal vermelho em nossos espíritos. Puxa vida, como estamos distantes. Mas só tem um caminho. Como diz Jesus, vigiai e orai. Alguma pergunta, meus irmãos queridos? Se tiver, será um prazer e uma alegria responder. Se não, agradecemos demais a companhia carinhosa, amorosa de cada um de vocês. Pedimos ter uma noite de muita luz, de muita paz, e até quarta, se Deus assim nos permitir. Boa noite, grande abraço.